Passa a mão no rosto sem perceber, pede mais um copo para esquecer e torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer, pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se ele me lembrar disto amanhã. Olha, lembro-me de estar na pré-primária, de dormir a sesta, éramos obrigados a dormir a sesta, fechavam as persianas e dormíamos todos. Lembro-me da casa dos meus avós. Mas eu acho que muitas das memórias, acho que é graças às fotos que nós guardamos, não é? E se calhar nem são propriamente memórias, eu acho que olho para as fotos e o que me lembro é das fotos, mas há muitas coisas que eu me lembro de passar a infância no Alentejo com os meus primos, muitas brincadeiras parvas e normais, não é? Da juventude. Tens um irmão gêmeo. Claro, Sabes que eu está também sempre tenho um lá. irmão gêmeo. A sério? Olha, não sabia. Tenho. E então ele está sempre nas fotos, Ele não é é? parecido contigo. Não. Quer dizer, eu acho que éramos mais parecidos antigamente. Agora, pronto, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu penteado. Eu acho que fomos mudando ao pouco, mas há sempre algumas semelhanças. E nas fotos antigamente há sempre o Diogo e o André com a mesma roupa, as mesmas jardineiras, as mesmas calças, a mesma camisa, às vezes uma cor diferente, mas o mesmo estilo, o mesmo padrão. E nisso os meus pais fizeram sempre um excelente trabalho em fazer o pandan. E claro, os nossos pais estão sempre lá presentes. Acho que foram uma excelente, acima de tudo, excelentes amigos, e ainda são amigos. Acho que não podia pedir melhores pais, sempre tiveram presentes, seja nos jogos de futebol, em todos os jogos de futebol. O meu pai costumava, eu e o meu irmão, havia uma altura que jogávamos em equipas diferentes, em Faro, e o meu pai ia ver a primeira parte de um e no intervalo ia para a segunda parte do outro. E isso é um super homem, não é? Um super pai. E a minha mãe sempre presente, seja nos trabalhos de casa, nos trabalhos. Agora estou-me a lembrar, se não fosse ela, eu acho que tinha negativa em muitos trabalhos. Acho que ela foi uma grande ajuda e por isso não podia pedir pais melhores. Há quem diga que um dos segredos do sucesso, quando se faz assim estudo a pessoas que têm muito sucesso, é uma infância feliz. Tu achas que isso é importante? Tiveste uma infância feliz? Sim, não sei se será a regra, não é? Há pessoas que tiveram uma infância infeliz e hoje em dia são pessoas, né, super bem-sucedidas, mas sem dúvida a minha infância ajudou-me imenso a criar as bases da pessoa que eu sou hoje. Principalmente os valores que eu tenho, seja a tratar o próximo, seja a própria família que eu quero criar. Tenho muito. Quero que seja igual à que eu tive também, não é? E por isso os meus pais são o meu modelo e espero ser tão bom, nem que seja um bocadinho melhor do que eles, mas acho que isso é impossível. Minha primeira perda. Eu, ao longo da minha vida, sempre, e todos nós, não é? Vamos perdendo pessoas, seja amigos. Lembro da minha primeira perda de um colega de futebol, que era o Carlos, e acho que eu estava não sei se era juvenis, nesse escalão, e lembro de chegar ao treino e dizer-me que o Carlos tinha morrido num acidente com os pais, e para mim foi aquele primeiro choque, não é? De perder alguém e Da nunca mesma mais, idade, não é? e da mesma idade, não é? E é muito injusto e nunca mais vê-lo, ou seja, nem houve tempo para despedir, nunca mais vou vê-lo nos treinos, nem nos jogos. E pronto, e foi o primeiro contacto com a morte, acho que foi aí. Porque nós, quando somos novos, a morte é uma coisa que está muito longe, não é? Não é essa É, percepção. é tudo alegria, não é? É tudo desenhos animados, é tudo escola, é tudo futebol, é tudo brincadeiras. E eu acho que é bom haver sempre essa. Ou, não deveria haver, mas é bom haver essas conversas e não deve haver a perda, mas devia haver essas conversas para nos prepararmos para o futuro. Fogo. Eu tenho pena de não estarem aqui os outros dois que infelizmente deixaram-nos há bem pouco tempo, os da parte da minha mãe, o Eugénio e a Idalina, e estes dois que eu coloquei são da parte do meu pai, que é o Fernando e a Lourdes, e são amorosos, gordinhos, né? Sempre prontos a receber, sempre prontos a alimentar-me à força, né? A mim e ao meu irmão, a toda Estás a sempre família. magrinho, não é? Estou sempre magrinho, né? Eu sou magrinho, eu sei disso. Mas escusam está sempre a dizer, né? E são sempre muito engraçados, têm sempre conversas muito engraçadas, sempre a gozarem um com o outro
e é óbvio que estão a ficar mais velhinhos, cada vez mais aluados, não é? Principalmente o meu avô, mas tenho muitas saudades deles e eu envio-lhes um beijinho muito grande. O que é que tu ainda tens do Algarve? O sotaque pode não parecer, Marafado. mas ainda sou um moço marafado, não pôs para mim. Adoro. Fica a falar em algarvio. Adoro. E tenho o sotaque, o bronze já se foi, esquece lá isso, né? Aqui já não há praia e hoje, olha lá, É verdade. está tudo nublado. Aqui em Lisboa são raros os dias em que faz assim aquele sol e não dá para apanhar sol. Mas o que é que fica de crescer num sítio onde temos sempre um mar como horizonte? Isso deve ser excelente, não é? É incrível, é uma paz interna, acima de tudo, uma liberdade que eu tinha, ainda tenho, não é? Sempre me apetecer vou lá, mas lembro muito bem de ir de casa até à praia só de bicicleta, passar pelo aeroporto, passar por várias zonas, gente que estava sozinho, só a ouvir música, correr pela cidade ou correr até à Ria Formosa, sei lá. Rio Formosa. É tudo incrível, não é? Mesmo as amizades, parecia tudo muito mais pequeno, não é? O mundo é mais pequeno, parecia uma aldeia. E ainda é uma aldeia, cada vez que eu lá volto, está tudo igual, os amigos lá estão. Se eu sair à noite, parece que ninguém mudou, parece que as pessoas dormiram lá, não é? Parece que está tudo igual. E realmente é isso que eu trago do Algarve, não é? Muitas amizades. Ainda é casa? Ainda é casa, vai ser sempre casa. Quando é que surge pela primeira vez a música? A música já, eu acho que começou a surgir, mesmo eu ouvindo o que passava na rádio e o meu irmão sempre trauteava, seja no carro, no banco de trás com o meu irmão, seja a bater nas pernas ou nas portas, em qualquer parte, nas mesas. Eu acho que já existia um bocadinho de música e se formos ver vídeos antigos, já apareceu e o meu irmão fazermos playback de João Pedro Paes, as coisas que se ouviam mais na altura. E algumas filmagens de eu a cantar em cima da mesa, que era um palco, né, para a plateia, e não sei como é que não caí de lá de cima, e enquanto a minha mãe cozinhava, bem, tenho de encontrar essas filmagens. Tens que mostrar isso. Tenho de mostrar, se encontrar eu mostro. E por isso acho que a música já existia, mas não era com esse desejo de ser cantor, eu acho que era apenas de... Mas como necessidade, Sem percebes medo. o que eu digo? Como é que primeiro, como é que Como surge? necessidade, eu surgi a música como necessidade, como um refúgio nos meus 16 anos. Eu que comecei a fechar-me no quarto e a meter aquelas músicas todas de rocalhadas e aos altos berros, e eu a saltar de cama em cama e às cambalhotas no quarto e a berrar. Eu acho que começou a surgir mais aos 16 anos como refúgio. Eu tocava guitarra, batíamos com os tambores e com os canos das obras e aquilo era uma parvoíce. E de repente só sobraram, nós éramos para aí uns 20 e de repente só sobraram 4 ou 5, que éramos os fora da boia, e então decidimos fazer música e foi aí que eu percebi aquela vontade natural de criar melodias e se calhar foi aí que começaram as primeiras melodias, as primeiras letras e mesmo a própria banda ficava um pouco surpreendida com alguma facilidade que eu tinha. Tu deves ter ficado também surpreendido com isso, não? Quando Até eu, não é? Não sabia que tinha isso em mim, mas não pensava muito nisso. Só queria, era uma espécie também de refúgio. E quando saía uma melodia, saía uma letra, não Lembras-te da tua pensava primeira nisso. letra? Pá, eu acho que foi em inglês, já não me lembro. E até foi para a minha ex-namorada na altura. Até foi com a ajuda de um amigo meu, que era o Miguel, um colega dessa turma, o Miguel Monteiro, e escrevemos para ela. E já Funcionou? Hã? Funcionou? Eu acho que sim. Quer dizer, a relação não correu bem, não é? Não estamos juntos, não é? Se calhar não funcionou, mas foi acho que foi a primeira música que eu fiz, foi para ela. E depois o resto, pronto, tem sempre algumas réstias de mágoa, não é? E por isso tudo o que eu fazia na altura era para ela, era tudo horrível na altura, né? Era tudo mau, letras más. E quando é que de repente passou a ser mesmo uma necessidade e uma forma de comunicar e uma voz que tu sabias que tinhas? Quando é que tu percebeste? Quando é que tiveste Eu essa validação? percebi-me mais na minha experiência que eu tive em Erasmus. Foste para a República Checa? Fui para a não foi? República Checa e aí tive de escolher praticamente entre a banda e acabar o meu curso fora. E claro que escolhi acabar o meu curso fora. Nunca tinha viajado, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do Algarve. Ou seja, foi mesmo a primeira vez que fiz tudo e
fiz as malas e avisei os meus pais quase com 2 semanas ou 3 de antecedência. Como é que foi essa saída do ninho? Não sei, acho que foi natural, acho que foi mesmo, os meus pais sentiam isso, que eu estava já a ganhar asas. Foste com o teu irmão? Não, fui com Não um te colega custou meu. deixá-lo? Não, acho que não, nós sempre fomos muito independentes e graças aos nossos professores da primária, no início nós íamos entrar juntos na sala e os professores viraram-se para nós, não, tu vais para aquela sala e o Diogo vai para a outra. E então a partir daí já começámos a ser mais independentes, a criar o nosso grupo de Que é bom. amigos, o que é ótimo, né? Não sei se fizeram isso convosco. Fizeram, mas era Também impossível. Eu e o João separaram, estávamos né? na mesma sala, estávamos sempre a discutir. Era? Claro. Nós ia acontecer o contrário, íamos estar sempre juntinhos na carteira e não íamos fazer amigos, então foi ótimo ganharmos essa independência. Claro. E portanto foste para a República Checa e foi lá Sim, que a música foi se tornou lá mais que séria. a música, eu na altura não era óbvio, mas eu queria fazer música e foi lá que na altura eu comecei a pensar só em mim e não na banda. E então comecei a escrever músicas mais pessoais, a pensar nos álbuns, a pensar na capa, a pensar em conceitos. E então acho que foi na República Checa que eu comecei a ganhar um pouco mais da visão do que eu queria para mim. Achas que também foi importante esse afastamento de É, Portugal? sem dúvida, sem dúvida. E esses 6 meses, e tenho muitas folhas da República Checa, de ficar sem telefone durante 6 meses também ajudou imenso a viver, a cozinhar, a ir às compras, a ter a tua rotina e independência nem que seja num quartinho, mas já é independência Crescer. de casa, já é crescer. E isso ajudou-me imenso também a pensar na minha vida, na minha carreira, e como já não tinha a banda, então aí deu uma liberdade completa, e como não tinha nenhuma, sei lá, responsabilidade cá em Portugal, nem tinha nem namoradas, nem bandas, nem nada do mais. Então, Estavas focado. tinha esses 6 meses focadíssimo. E quando voltei, então, foi a desbravar, foi chegar, comprar todo este material, luzes e câmaras e começar pelos covers e mais pelo incentivo do meu irmão também. E como é que tu sentes o facto das tuas canções serem muitas vezes banda sonora para crianças que estão a ser feitas, casamentos que estão a ser celebrados? Não, porque eu acho que deve ser uma sensação poderosa, não é? Alguém estar a fazer amor ao som da nossa voz Eu não sei. uau! Não, mas sabes que isto acontece. Espero que... Eu não sei, nunca ninguém me disse isso, não é? Mas eu digo que acontece. Acontece. Mas quando eu faço as músicas não penso nisso. Olha, esta aqui, hein? Não penso nada disso, Claro. não é? Muito menos que seja banda sonora de novelas, nem nada disso. Mas é ótimo porque eu penso mais. Isto é algo que eu gostaria de ouvir na rádio. Isto é algo que eu gostaria de sentir e é algo que eu sinto que ainda falta na música portuguesa ou na nossa indústria. E é com esta premissa que eu faço música. É que eu gostava de ouvir isto. E quando faço a música, ainda não penso nas pessoas. Sei que é boa a sonoridade, sei que vai cair bem nos ouvidos das pessoas, mas não penso nessa finalidade, não é? Isso porque vai muito mais além dos meus objetivos. Mas chegam-te esses relatos, não é? De pessoas Chegam ou pessoas casam, que, crianças sim. a cantar as tuas canções no carro. Sem dúvida. Ou pessoas que usam a minha música para a entrada da noiva ou para a dança, para a primeira dança, não é? No copo d'água. É comovente, não é? É especial. Às vezes só queria desaparecer, perdi os teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perdi os teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. E de repente começa a dar acho que era Só Existe Contigo, ou uma música assim. E aquilo tinha uma espécie de uns biomes, e eu vou espreitar e era o copo d'água de um casamento. Tu não foste lá? Não, eu estava a jantar ao lado. Ai, como é que não, tu eu foste lá? fui, claro. E filmei e tudo. E os noivos, quando te viram? Ficaram malucos, né? Ou seja, o cantor daquela música estava a jantar ali ao lado, só através de uns biomes. E foi mesmo divertido. A música também é importante para ti. Quem é que tu Claro, escolherias? foi. O que é que tu escolherias? Ai, nunca me fizeram essa pergunta, não é? Isso é que as pessoas vêm cá. Quem é que eu escolheria para o meu casamento por um exemplo? momento assim? Ou para uma noite de amor? Música é Epá, importante. Acho que o Ed Sheeran é perfeito. Acho que imagina ter o Ed Sheeran no casamento, não é? Era incrível. Adoro. É mesmo uma referência e um ídolo como cantor e como compositor.
tens muita coisa para dizer e muitas vezes são coisas muito intensas e são tão intensas e é por isso que criam tanta identificação com as pessoas, não é? De onde é que vem essa poesia? De onde é que vem? Quando tu te sentas a compor, onde Olha, é que isso vem? acima de tudo, vem também dos meus tempos de juventude, muitas influências como o Manel Cruz, como o Carlão também, coisas que eu ouvia quando era mais puto, LW Van, não tanto hip-hop, mas hoje em dia mais hip-hop. Não, mas isso tem que vir também da vida. Tem de vir da vida também, mas Há também... coisas que não se consegue escrever se não se viver, percebe? Eu acho que depende da maneira como tu vês as coisas e absorves, não é? Acho que todos nós temos a mesma coisa à frente, mas não olhamos da mesma maneira. Eu talvez comecei a aprender a olhar para as coisas de uma maneira mais abstrata e mais poética e já me comecei a perceber disso quando tinha 16 anos e se calhar o colega ao lado ou o meu melhor amigo já não via. Sei lá, para ele era apenas, sei lá, Mas uma há coisas situação que normal da tu vida. escreves que são dolorosas, até quando estás a escrever, ou não? Claro, claro, claro. E reais, não é? E reais. Seja sobre a morte de alguém e que é difícil passar para o papel, mas para mim foi importante passar para o papel quase como uma Já catarse. escreveste sobre a morte? Sim, sim, sim. Escrever sobre a morte, sobre a perda de alguém, não era planeado e infelizmente aconteceu, mas tive de escrever. Tive de escrever, não no âmbito de ter muitas visualizações, de ser viral, nada disso, foi mais numa de homenagear e de colocar no papel aquilo que eu tinha sentido. E, de certa maneira, foi o que milhares de pessoas também sentiram. Tu tens, vou dizer isto, se calhar nunca te disseram, uma certa tristeza em ti sempre. Eu acho que sou uma pessoa feliz, fogo. Eu não estou a dizer que não sejas uma pessoa feliz. Há uma certa... Dá-te imenso e personalidade e charme, atenção. Ok. Porque nem todas as pessoas têm que ser histriónicas e tu não, Fogo. tu és calmo e há um lado de um bocadinho Talvez mais melancólico, não é? melancólico, sim. Tu Claro reconheces que isso? Reconheço, claro, sem dúvida. Mas isso é mais o Diogo compositor, não é? O Diogo mais sofredor e que tenta absorver um pouco tudo que já passei na vida para compor, para escrever. É óbvio que há momentos felizes e vai haver sempre momentos felizes, até sou muito palhaço, sou muito brincalhão, mas quando é para escrever ou quando é para ter esses momentos mais sóbrios, eu acho que vir-me mais para as coisas menos boas da vida. Tu és tímido? Sou muito tímido, fogo. Demasiado tímido. Perdi muita coisa ao ser tímido, nas aulas, com miúdas, sei lá. E por talvez, não sei, a própria imagem era de um miúdo adolescente cheio de borbulhas e com o cabelo todo a tapar, todo emo. Tive essa fase, né? Então era bué introvertido e felizmente a música fez-me perder isso. Ainda bem que a música apareceu na minha vida. É possível ter amigos no meio artístico? É difícil, mas é possível. Acho que é preciso encontrar as pessoas com as quais, não sei, tenhas coisas em comum, que tenham os mesmos valores que tu também. Que torçam por ti, não é? E que também te ajudem e que puxem por ti. Quer dizer, eu acho que tenho muitos conhecidos, mas tenho poucos amigos. E enumero, se calhar, uns 3 ou 4, seja o Agir, o Jimmy P, sei lá, pessoas que fazem parte deste meu círculo e com os quais eu partilho coisas e não partilho com mais ninguém. E esses sim eu considero amigos do meio. Tu estás super apaixonado, Diogo. Hã? Nota-se muito. É? Por quem? A tua namorada? Não estás? Sou apaixonadíssimo. E acho que ela também, não é? Você não dá aquela, Acho que não criámos dá ali Eu acho uma que sim. vida, acho que temos uma grande energia, uma grande empatia juntos e também graças aos nossos gatinhos, que já chamamos de filhos. Acho que todos nós fazemos isso, não é? Com os Casal nossos piroso, gatinhos, os filhos, que bom! os filhos, anda aqui à mãe, anda aqui ao pai, não é? O que é que esta mulher te trouxe? Explica-me lá. Fogo trouxe-me confiança. Eu acho que ela foi o ponto de viragem do Diogo antes do álbum, do primeiro disco. E acho que começou tudo com ela. Eu estava naquela fase do limbo, não é, que nós falámos, em que não sabia o que é que havia de fazer, em que ninguém me apoiava, e a Mel apareceu e
e deu-me imensa confiança no tipo, queres isto ou não queres? Se queres, tens de fazer por isso. E eu lembro de chegar à editora e mudei completamente tudo. E de repente apareceu o Fred, de repente apareceu toda a gente e foi graças a ela que deu-me muita confiança e eu espero retribuir-lhe isso também hoje em dia, porque espero que ela seja também uma mulher sucedida, mais no meio dela, na maquilhagem e na moda, não é? E espero também que seja graças a mim. É óbvio, não é? É óbvio que as pessoas não vão compreender esse lado do compositor. Isso acontece todos os dias. Alguma ideia que eu faça, isto já existe, tenho de parar, tenho de deixar de lado. O pior é que aquilo, a música já vinha de 4 meses ou 1 ano, a ideia já estava guardada, já tinha mostrado a tanta gente e não houve ninguém que pudesse dizer que aquilo era parecido a algo. Então o processo já se tornou tão meu, a música já era tão minha e eu próprio admito que é semelhante, não é? E por isso não há nada para dizer, não é? Quando te mostraram, qual foi a tua reação? Caramba, é mesmo semelhante. Eu fiquei mesmo Ficaste- lixado, né? A sério. Agora é que dizem, né? E fiquei sem chão, porque foi ainda por cima no dia a seguir à vitória, vá. Foi uma ótima noite porque recebi a pontuação máxima do júri, a pontuação máxima do público, que era um grande objetivo, era ir ao Festival da Canção e realmente provar porque é que o Diogo Pissarra mereceu tudo o que tem feito até agora, né? E aí tive uma boa classificação, mas depois tudo o que aconteceu no dia a seguir ou na própria semana estragou, ou seja, não valeu de nada. Mas tu lidaste muito bem com isso, Diogo, e aí é uma eu prova de lidei com maturidade. Sim, e naturalidade também. Sim, mas maturidade também, com 20 anos, com 16 anos, digamos Esquece. assim. Estava-me a tirar da ponta ou de uma janela com muita coisa que eu tinha lido, mas o que ajudou que eu estava em mudanças, não tinha net, não tinha televisão e praticamente não via muita coisa do que estava a acontecer. E os amigos de sempre estiveram sempre lá, também. Sim, mas mais importante, pessoas que eu não conhecia. Isso foi bom. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não tinham essa obrigação de me proteger e estavam lá, sei lá, a partilhar uma palavra de força, a partilhar uma palavra de compreensão e não precisavam disso. Tu és trevo de 4 folhas, és manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar para a vida. Ai, 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 tu que tens esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo para passear. E eu juro, afeto e paz não te faltar. Ai, 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 ah, eu só quero o leve da vida para te levar. E o tempo para. É a sorte de levar a hora para passear. Para cá e para lá e para cá. Quando aqui tu estás. Fechar os olhos e estar sempre em cima de um palco com milhares de pessoas à minha frente não podia pedir melhor. És trevo de 4 folhas, és manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar para a vida. Ai, 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 tu que tens esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo para passear. Eu juro, afeto e paz não